Pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Um tour pela cidade de Viseu e algumas vilas circunvizinhas, ok? É uma prospecção aí da onde um dos locais que a gente tem interesse de morar, né? Devido a algumas características que se encaixam no nosso planejamento e nos atraem bastante, né? Então vamos fazer essa volta aí comigo pelo PC. Bora para a tela. É o seguinte, vamos começar aqui com algumas imagens para vocês entenderem o que seria, né, Viseu. Eu acho que falar que Viseu é uma cidade histórica é um pouco complicado, porque é o seguinte, tudo em Portugal é histórico. É um país milenar, muito à frente do Brasil, então todos os lugares têm uma construção, uma característica bem antiga, né? Embora eles sejam sim tecnológicos, né? Vamos lá. Viseu. Eu filtrei, pessoal, algumas casas que porventura eu tenho algum interesse em comprar, tá? Ou alugar algo parecido, tá? Contudo, antes da gente chegar nessas casas, vamos fazer um tour aqui sem muito compromisso por Viseu, numa rua aqui no centrinho. Uma coisa muito legal que a gente nota aqui em Portugal, eu com a minha esposa, que a gente sempre gosta de fazer um tour pelas cidades, do jeito que a gente está fazendo aqui agora, é questão da iluminação pública. Olha só a diferença para o nosso país no quesito fiação, no quesito exposição, aí, poluição visual, entendeu? A gente percebe aqui poucos ou quase zero fios espalhados aí pela via, né? Então a característica lá e olha que esse aqui é um grande centro, né? A característica lá seria mais dessa fiação embutida e subterrânea, né? Eu gosto muito disso, é algo para mim sinceramente relevante. Eu acho muito legal que a gente já deveria estar seguindo esse exemplo aqui, né? Tem muitos locais em construção aqui no nosso país, aqui na minha cidade, que eles insistem em permanecer com um sistema mais antigo aí, né? Olha que bacana, a gente está aqui pela rua 5 de Outubro, em Viseu. Não necessariamente no centro, tá, pessoal? Mas como eu não conheço, eu tô aqui com vocês, ó. A gente vai percebendo aí a característica das construções, os carros que muitas vezes são parecidos com os do Brasil, né, estacionados nas ruas, a Combosa, a velha Combosa, tá aí, a Mercedinha, parecendo um Gurgelzinho, mas não é um Gurgel, é outra marca de carro. Enfim, e o que que eu posso falar sobre Viseu? Por que que a gente está visando tanto Viseu? Por quê? Vamos lá, pessoal. Viseu é uma cidade de 103 mil habitantes, né? Tem uma estrutura, tem um shopping bem legal lá em Viseu. Tem, olha, Casa de Saúde São Mateus, né? Tem hospitais de ponta lá, referência. É um grande centro, tá, gente? Tem escola básica, vai até a Politécnica aí, que é a pública, né, de Viseu, de cursos superiores. Pessoal, o que que eu posso dizer assim? Por que que nos atraiu fora essa estrutura? É uma cidade que foi eleita, ela está sempre no páreo aí das com melhor qualidade de vida da Europa, tá, gente? Então, em 2012, ela ficou bem colocada em quesito qualidade de vida. Em 2000, deixa eu pegar minha colinha aqui, 2000, desculpa, pessoal, foi 2007 ela ficou entre as melhores e 2012 ela foi considerada a cidade com melhor qualidade de vida de Portugal, tá? Se eu não me engano, da Europa, inclusive. Poxa, isso para mim, para nós aqui em casa faz toda a diferença. Fora o fato dela ter uma estrutura esportiva e até ter sido bem, como que eu falo, bem avaliada. É bem avaliada nesse sentido aí. Ela está sempre
em voga no quesito esporte, né? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, olha só o tanto de coisa pública que a gente pode aproveitar por um preço muito acessível, né? Campos de futebol, olha só, campo de futebol, maravilha esse campo. A gente tem acesso, tudo muito bem cuidado, pavilhão desportivo do Viso. Então, tem a foto aqui, né? E por aí vai. Olha o tanto de centro desportivo que a gente tem. Tem piscinas públicas, enfim, tem uma gama de coisas que nos atraem muito, tá? A respeito de esportes. Eu coloquei aqui a taxa, né, para a gente fazer o uso dessas instalações. Eu acredito que isso aqui seja mensal e a gente tem o direito a acessá-las, né? De algumas maneiras e vamos lá, olha só, são taxas muito simbólicas, 10, 20, 9, 8 euros, né? Acredito que dê para encaixar aí no orçamento ao longo do tempo, tá? E vamos lá, pessoal, para as moradias. Olha, eu utilizo aqui o site Idealista para fazer a minha seleção de casas, né? Que eu tenho interesse tanto em alugar, como também, que seria o arrendamento lá, como também comprar, né? A gente já pensa em, talvez aí depois de uns 2, 3 anos morando lá, a gente adquirir o nosso imóvel, tá? Mas para isso a gente precisa de uma experiência, né, no local, de conhecer, de saber se a gente quer morar numa vila próxima, aí 30 quilômetros do grande centro, ou em Viseu, porque em Viseu serão coisas menores e num preço mais salgado, né? Isso é normal. E então eu separei aqui, olha, eu tenho 52 favoritos nas imediações de Viseu. Só que a gente não vai ver 52, eu separei aqui três com características parecidas, tá? Aqui a gente vê, né, o mapinha aí, as disposições das vilas próximas, né, de Viseu, não sei se seriam vilas, mas como se fossem alguns distritos, coisa assim, tá? É, E vamos lá para a primeira casa. Ela tá, vamos lá, aqui ó. Essa casa, ela está em Barreiro de Besteiros, em Tourigo. Eu acho que é mais especificamente em Tourigo, né? Tá aí olha, Viseu e nas Pereira Viegas, a 35 quilômetros de Viseu, né? Tá dando um engarrafamentozinho aqui, um vermelhinho, mas deve ser de algum acidente que aconteceu, algo assim. Acredito que não seja tanto tempo de deslocamento de carro, né? Então, a casa que eu separei aqui, ela está custando 190 mil euros, tá? E seria essa aqui, a vista do Street View dela. O que que eu observo aqui, né? Primeiro, algo que eu já comentei, né? Fiação aí na rua, coisa que não é muito legal, mas está dentro do normal. A gente vê todos os lugares, uma pavimentação muito bacana, tá? Tudo muito bem pavimentado. As casas em volta aqui a gente percebe que são casas bonitas, né? Que não dividem muro uma com a outra. Isso é algo que eu acho bem relevante nesse sentido, tá? Olha, casas tão bem feitas, né? Tão diferentes das que a gente tem a possibilidade de morar, de seja alugando ou comprando aqui no Brasil, não é verdade? É uma vila pequena, tá, pessoal? Ela é pequenininha. Olha a distância que ela está aqui de Viseu aí, visualmente falando, né? Olha, ela passa por algumas outras aqui, ok? Até a gente chegar em Viseu, que é um grande centro. Já dá para a gente ver aqui algo densamente povoado, né? E vamos voltar para nossa Pequena Tourigo, tá vendo como é bem pequenininha? Eu acho que a gente poderia comparar essa Tourigo até um bairro aqui da onde a gente mora, sinceramente, de tão pequenininho que é, mas é normal e é o que a gente está visando mesmo, né? A princípio, só estando lá para saber a real, tá? Então, Tourigo, passamos pela moradia aí de 190 mil euros. Tem algo interessante que eu fiquei sabendo. Mostrar as fotos internas, né, da casa. Antes dos 35 anos, pessoal, para a primeira moradia, a gente tem, né, o cidadão português, eu não sei se o imigrante também, mas o cidadão português ele tem um benefício da isenção quase total dos impostos na compra dessa primeira residência. E eu acho isso aí extremamente legal, assim, relevante, né? Algo que nos faz o quê?
escolher com bastante sabedoria, né? Porque até que a gente adquira outra vai demorar bastante, né? Outra coisa interessante, quando a gente faz a conversão do real para o euro, fica algo bem salgado, né? 190 mil euros. Só que quando a gente considera 30% disso, tá? E que seria a entrada, né? E as parcelas, fica algo razoável, não só no real, mas também no euro, levando em consideração o salário que a gente pode vir a conquistar lá, né, com o tempo. Então é algo tangível na nossa realidade hoje. Vamos para outra moradia. Essa aqui é espetacular. Sinceramente, é um sonho de consumo, tá? É muito grande, né, para 4 ou 5 pessoas, levando em consideração o meu pai também, mas eu acho que não custa nada a gente sonhar, né? E com algo bom. A gente tem que visar algo bom para nós, pessoal, porque ficar pensando em coisa pequena não tá com nada. Então essa moradia aqui ela tá em Moledo. Moledo é um local bem pertinho também de Viseu. Está aí a 34 quilômetros de Viseu. Eu separei aqui né? Vamos colocar aqui o nosso bonequinho num desses locais permitidos e vamos dar uma volta. Olha só, aqui já é bem um centrão de Moledo mesmo. Funerária. Que é isso? Aí não, aí eu caí no lugar errado. Bom, parece que tá difícil deslocar aqui com olha lá, os carros. Mesma coisa, já tive esse carro aqui, ó, Renault Fluence. É muito bom, por sinal. Uma Mercedes, um Fordão aqui. Bacana, uma cidadezinha, beleza. A gente vê também a fiação deve ser bem subterrânea, né? Iluminação pública aí. Vamos para outro lugar que ficou meio engarrafado aquilo ali, hein? E coisa que eu acho muito, olha só, lojinha, loja de roupa, né? Aqui eu vejo que até mais é denso, né? Uma cidadezinha mais densa. Pode ser até que ela tenha uma oportunidade de emprego nela, né? Não sei. Com certeza tem escolas básicas aqui, então é algo que estruturalmente pode nos atender até quase que integralmente, sem a gente ter que se deslocar muito para o Viseu, né, centro. Só que o que que pesa para nós? Vamos lá para casa para esse vídeo não ficar muito extenso e a gente poder mostrar aqui coisas legais, né? Vamos lá. O que que pesa para nós também, gente? Questão da fotografia, porque a gente está estruturando muito bem a nossa empresa aqui hoje, né, de foto e vídeo. A gente espera chegar lá com algo aí bem assentado, bem consistente em quesito digital, para que a gente tenha um portfólio legal para apresentar, né, para os portugueses aí que porventura nos contratem. E também para alguma parceria com empresas de lá, né, de foto e vídeo. Para isso, pessoal, vou mostrando a casa enquanto isso, a gente tem que estar num lugar densamente povoado. E não é o caso dessas vilinhas. Então, o que que a gente pensa? Poxa, será que vale a pena morar numa casa gigante, lindíssima dessa aqui, né? Longe da cidade grande? Ou será que vale morar num apartamentozinho assim, desse tamaninho, lá em Viseu Centro? Ainda não sabemos, né? Por isso que a gente tem que fazer um teste lá primeiro. Nossa, olha que casa bonita. Sinceramente, essa aqui para mim é a mais linda de todas. Esse piso de madeira, toda essa. Lá não tem MDF, né, cara? A gente vê que lá é tudo de madeira, isso é muito legal. Aquecedor nos quartos, tá vendo? Porque o clima é um pouco severo, né, no inverno. No verão, até em Viseu e Redondezas, a gente pode falar que no verão fica entre 33 e 35 graus de máxima, de média, vamos falar aí, média mensal, vai ficar entre 6 e 10 graus Celsius, tá? Opa. E vamos lá. Aí tem também, gente, olha, não, olha o tamanho desse banheiro. Sinceramente, isso aqui é uma casa dentro do banheiro. A casa de banho, né? Vamos falar no português de Portugal, a casa de banho. Olha o quartinho, imagina as crianças aí nesse quarto fazendo um fuzuê, pintando todas essas paredes aí. Nossa, vai dar uma confusão. E olha o tamanho desse lote, 240 metros quadrados de área bruta,
né? Acho que seria a área da casa aí em si. E o lote mesmo, ele é grandão. Quer ver? O lote, se eu não me engano, é 600 metros. Vamos ver. 800 metros de lote. Não, é uma brutalidade. Três casas de banho, que é onde... É o banheiro nosso aqui normal, né? Não seria um lavabo, seria o banheiro completão mesmo. T3, quer dizer que tem três quartos nessa casa. Assim, eu fico até meio encucado. Como que tem só três quartos dentro desse colosso aqui? Mas tudo bem. E ela foi construída em 98, classe energética. Isso aqui é interessante, né? Poderia ter no Brasil também. Enfim, essa é a casa bonitona que eu gostei demais. E vamos para outra casa. Que a gente já deu um rolezinho pela vilinha dela, né? Também muito bonito, olha só. Mercado Municipal. Cara, eu gosto muito disso aqui. Sinceramente, Portugal para mim nossa, é algo que a gente tem visado há tanto tempo, sabe? E agora, como podendo se tornar uma coisa real na nossa vida, é emocionante, sinceramente. E vamos para outra casa de 220 mil euros. Aquela lá estava 250, né? É bem cara, fica bem no nosso quase limite aí, mas acho que é algo tangível, juntando um dinheirinho e tendo uma educação financeira, né? Vamos lá. Essa aqui tem 255 de área bruta. Descubra essa encantadora T4 nos próximo ao centro de Oliveira de Frades. Ó, T4 quer dizer que ela tem 4 quartos. E as características dela estão aqui, ó, 255 de área bruta, duas casas de banho, lote 1.120 metros quadrados. Colosso, colosso, né, gente? Em 1981 ela foi construída. Vamos lá para as fotos dessa beldade aqui. Olha só que maravilha, de esquina ainda. Tomara que não pague 2 IPTUs, né? Como no Brasil. Que lá não é IPTU, mas tem outro imposto com a mesma finalidade. E essa aqui tá mais judiadinha, né? Mais antiguinha. Mas não deixa de ser uma casa assim maravilhosa. Olha só esse móvel de madeira, sinceramente. Isso aqui para mim, tá, gente? Isso aqui é gosto pessoal meu. Maravilhoso, maravilhoso, coisa que você pensa durar para sempre. Vamos lá. Que escritório, olha que bacana. Para nós, a quantidade de quartos, assim, de cômodos na casa, ela é interessante, por quê? Bem que ela está distante de um grande centro, mas a gente pode fazer uma espécie de estúdio lá nesses cômodos, entendeu? Então a gente consegue utilizar bem o espaço que seria muito grande para uma família só de 4 pessoas, né? Um carrinho antigo lá na garagem e, enfim, as outras dependências aí da casa. Muito legal. Agora vamos para a próxima. Ué, eu separei isso aqui. O que seria isso aqui, hein, gente? Ah, essa aqui é a vilinha dessa casa. Olha que legal. Aí eu penso, né? Vamos lá. Olha, olha a vista. Não sei vocês, pessoal. Tem gente que gosta da badalação das grandes cidades, né? Mas eu prefiro isso aqui. Eu prefiro essa vista, essa qualidade de ar. Eu prefiro caminhadas pela manhã nesse tipo de local. Imagina, morar. Nossa, isso aqui para mim é um sonho de consumo, tá? E tendo estrutura, né, gente? Para a família, para os filhos, que mal tem morar num lugar tranquilo, não é verdade? Perto da natureza. Tem muitos desses lugares aqui que tem cachoeira perto. Mas imagina, se a água da cachoeira aqui, de cachoeiras aqui no Brasil é gelada, imagina lá. Nossa, mas eu entro mesmo assim, sem problema. E aqui acho que seria Viseu. Aqui é Viseu, Viseu, isso mesmo. Onde a gente estava, olha a BM aqui, que coisa maravilhosa. Onde a gente estava no início do vídeo. Viseu é uma cidade muito bonita, né, cara? Estruturada, 100 mil habitantes, não é aquele exagero, não é aquela coisa assim, punjante, né? Punjante, é assim mesmo que fala, deixa eu ver. Punjante. Pujante, né? Punjante. Que pum é esse, mano? É pujante, pujante. Tudo bem. Vamos lá. Então, esse é o vídeo de hoje. É o que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar para vocês, então, as casas que a gente está pensando, né, em
que a gente está sonhando, pessoal, sonhando em adquirir. Eu sei que, assim, muitas vezes a gente pensa, poxa, está fora da nossa realidade e tal. De fato, a gente não tem dinheiro para comprar hoje esse tipo de imóvel, né? Mas a gente tem fé em Deus que vai ter sim, entendeu? A gente tem fé que em algum momento a gente consiga uma quantia razoável para conseguir dar uma entradinha num imóvel desses aí, né? E morar num lugar que tem uma qualidade de vida superior à que a gente vive hoje, né? A que a gente tem hoje aqui em Ribeirão Preto, tá? E morando próximo de Viseu, a gente vai ter toda a estrutura urbana de ponta ali, né? Tem um shopping em Viseu, vou mostrar para vocês. Shopping Viseu, Portugal. Vamos lá, não. É algo Palácio do Gelo. Olha isso, gente. Sinceramente, não. Olha o nível do shopping. Ele é muito bonito. Ele é muito, muito bonito. Ele parece um transatlântico, né, de dentro. Eu acho que no momento que os arquitetos estavam planejando ele, foi nisso que eles se inspiraram. O que eu posso falar também? Tem muita casa que a gente vê em Portugal que ela é construída, quer ver? Vamos ver se a gente acha uma aqui, não é difícil. Que ela é construída, gente, de pedra. Aí a pessoa fala, por exemplo, precisa ser a casa. Vamos lá para esse muro aqui, ó. Não, esse aqui é de tijolos, tá? Mas tem algum muro aqui de pedra assim, a gente vai achar. Mas tem muitos imóveis aqui que eles são construídos de pedra. Ó, vamos lá. Ah, Casas de Pedra, Portugal. Que vai dar para exemplificar. Olha só, esse tipo de casa. Sabe por que essas casas são de pedra assim? É uma curiosidade interessante. Elas são de pedra, gente, estou com uma colinha aqui, devido primeiro à abundância do material. Então, se a gente tem abundância de material, por que não usar? E ela é feita com uma técnica antiga, que é empilhar pedra sobre pedra, sem colocar muitas vezes nenhum preenchimento entre elas, né? Simplesmente por meio do formato e peso, eles conseguem fazer esse tipo de construção. E é uma tradição, né? É chamada tradição pedra seca. E essa técnica, ela é milenar e patrimônio cultural e imaterial da humanidade pela Unesco. Ela é considerada isso aí, né? Fora o que, antigamente, essas casas, elas eram construídas assim porque não tinha ar-condicionado, aquecedor, e o clima lá é muito severo. Ele tanto é muito quente, como também frio, né? No inverno. Então, essas pedras, pela característica delas, essa construção, elas proporcionavam um ambiente interno mais quentinho no inverno, conservando mais o calor lá dentro, e algo mais fresco no verão, né? Então, por isso, pela disponibilidade do material, eficiência dessa técnica construtiva, que eles faziam assim e fazem até hoje em alguns locais. Essas pedras, elas são encontradas na superfície lá, gente. E então desempenho térmico muito bom, tudo mais. Vamos lá, temperatura eu falei e as escolas. Realmente. Então, gente, eu acho que eu falei tudo que eu queria dizer assim referente a Viseu. Isso aqui não é uma explicação de o que é Viseu. Ah, Viseu é turístico, não é? Viseu é algo um pouco turístico, sim, né? Mas é voltado para nós aqui. Qual que é o nosso objetivo? Por que nós temos um anseio de morar em Viseu? Entendeu? Ah, por que não, por exemplo, Lisboa? Porque Lisboa é caro, porque Lisboa é densamente povoado, porque Lisboa tem os mesmos problemas, por exemplo, de uma grande São Paulo. Então não é o nosso interesse, entendeu? Bom, então, gente, é isso. Eu fico por aqui no vídeo de hoje. Se vocês curtiram aí esse formato de vídeo bem longo, mas eu acho gostosinho da gente conhecer junto aí, né? É, as casas, os nossos objetivos, compartilhar com vocês nesse sentido. Se vocês gostaram, comentem aí para a gente continuar essa série de visitas pela Portugal, né? E pelas cidades que a gente tem interesse de morar, tá bom? Muito obrigado pela presença aqui no vídeo. Eu queria deixar um abraço para todos, um beijo no coração de vocês. E
vocês possam ter aí um dia, uma noite, semanas excelentes. Tá bom? Um abraço, eu fico por aqui então. Até mais.